Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do serviço de guincho do Pepe, chamado Por Trás do Boom. Sei que isso demorou para acontecer. Meu pai deveria ser o primeiro convidado, claro, para contar a história do serviço de guincho do Pepe. Todos querem ver como é o triturador por trás do sucesso. Mas ele está na Guatemala fazendo trabalho missionário. É verdade. Na verdade, Casey Liddell foi nosso convidado. Ele e Alex conversavam sobre seus Jeeps quando tivemos um capotamento. Depois, ele saiu com a gente. Espero que o vídeo já tenha saído. O legal desse podcast é que, com 50 mil no Instagram, nosso alcance e influência na indústria de reboque cresceram. Sabe, essa coisa de mídia social é bem legal. Eu tenho uma ótima pergunta. A primeira seria: qual é o impacto de ter uma mídia social tão ativa e como isso ajuda no negócio de guincho? Ótimo tema para começar. Então, as redes sociais para mim sempre me perguntam: como eu comecei isso? O serviço de guincho do Pepe está prestes a alcançar 300 mil inscritos no YouTube. Estou a 1 ou 2 dias de alcançar 100 mil no Instagram. No TikTok, quase 40. Nunca levei outras redes a sério. Tudo começou no ensino médio, cresci com isso, mas nunca foi minha profissão integral. Ao acompanhar meu pai e outros caras nesses trabalhos, eu postava no Facebook do ensino médio fotos de uma betoneira numa casa ou de um carro sobre um telhado, coisas malucas. E dentro do meu pequeno círculo, eu recebia uma reação positiva, tipo, cara, que loucura, como isso acontece? Para mim, não era loucura, era trabalho. Era só mais um dia, quer dizer, esse é meu escritório. Sabe, em vez de um cubículo ou algo assim, é isso que eu faço. Isso acabou virando comprar uma GoPro. Acho que na época era uma GoPro, 3 ou 4, seja lá qual modelo fosse. Já faz muitos anos. Meus primeiros vídeos eram horríveis, muito tremidos e com áudio ruim. Eu não sabia o que fazia, só coloquei uma câmera no capacete. E aí fui aprendendo sozinho ao longo dos anos a editar melhor, filmar melhor, pesquisar os equipamentos certos, saber como enquadrar minhas cenas e tudo mais. E além de ser popular no Instagram e nas redes sociais, isso nos trouxe muito trabalho profissionalmente. E divulgar essa marca, fazer com que a marca VP seja reconhecida na Nova Zelândia, na África, na Grã-Bretanha e em todo o mundo. Por que o Josh está falando tudo? Ele não deixa o Alex falar. Como você disse, né, é extremamente importante ter uma base nas redes sociais. A gente consegue os trabalhos, a gente consegue divulgar os trabalhos. E só pelo seu alcance, obviamente, você acaba conhecendo outras pessoas que fazem a mesma coisa, como na comunidade do YouTube. Então, quero dizer, isso só traz benefícios para a empresa. Quero dizer, obviamente, para você, para o seu nome, para o seu pai. Então, quero dizer, o céu é o limite, para ser sincero. Verdade, cara. Agora tenho contato com eles. Não diria amigo, mas falo com Murphy Diesel, Record Rack, Casey Lidella e converso com eles. Eu me dou bem com Ron Pratt. E sem revelar as análises deles, ou o que acontece nos bastidores, eles vão muito bem, a ponto de provavelmente estarem ganhando mais no YouTube. E, sabe, as parcerias que surgem por causa dessas coisas de mídia social, e eles fazem o trabalho real de reboque, o que é fenomenal. Não acredito que isso vá ocorrer aqui, pois temos muitos caminhões locais e funcionários. Provavelmente eu teria que ganhar tipo 3 milhões por mês, 3 milhões, sabe, algo assim, só para poder dizer que, sabe, o lado do YouTube paga mais do que o lado do reboque. Mas é legal, sabe? É legal ser reconhecido, fazer um trabalho insano que outros também poderiam fazer, mas receber esse reconhecimento de pessoas do nosso setor dizendo: caramba, vocês fazem um trabalho muito bom. Temos guindastes e fazemos resgates, mas o trabalho de vocês é realmente incrível. E eu também tenho uma boa. Recebo muitas mensagens diretas das pessoas quando elas veem coisas divertidas. Elas veem caminhões sendo puxados das passarelas e coisas malucas. Recebo mensagens como: ei, vocês estão contratando? Quero fazer o que você faz. Parece simples, tipo, sem problema, aqui está seu controle remoto. Mas é muito difícil de fazer, embora a gente faça parecer fácil. Alex é tão calado no trabalho que parece não ter estresse ou emoção. Já eu sou o oposto, falante, sarcástico e acho tudo engraçado. Então, mas é uma coisa muito difícil. É muito estressante. E não é para todo mundo. Eu vou dizer isso, assim como nem todo mundo pode ser advogado, nem todo mundo pode ser neurocirurgião, nem todos podem ser consultores tributários profissionais. Sabe,
Nem todo mundo pode ser um jogador de basquete no nível do LeBron, do Jordan ou do Kobe. Isso é um fato. E eu sinto que nessa indústria também, nem todo mundo pode fazer especificamente só as coisas de rotador que a gente faz. É uma daquelas coisas que eu acho que ou você tem ou não tem. Treinei muita gente e vi muitos indo e vindo. Sempre dizia ao meu pai que, com minha rotina de trabalho, faço tudo de rotador. Eu daria tudo para ter um bom operador de rotador que consiga fazer o que eu faço sem precisar ser orientado, sem precisar ser treinado, sem precisar de ajuda. E eu, pessoalmente, acho que o Alex tem isso. Ele veio de uma empresa que tinha um rotador, mas você operava o rotador lá? Só uma vez e ainda me dei mal. Ele se meteu em encrenca por usar o rotador. Aqui tudo é muito rápido e competitivo. Se trabalhar para o meu pai, no primeiro dia ele já te coloca no caminhão e te manda para a rua. Aqui não tenho mais ninguém, então não cause danos e faça um bom trabalho. Cuide das minhas caixas, a pressão é grande. Alex estava andando comigo, me acompanhando nos rollovers. Primeiro rollover dele foi comigo em um trabalho. Fizemos uma manobra avançada que ele repetiu anos depois. Mas acho que foi no rollover de hoje do guincho. Estava super movimentado. Sim, foi na 5 em Oxford. Basicamente, um daqueles carros acabou capotando e você foi até lá. Acho que você foi chamado para outro. Não, eles chegaram primeiro na cena. Então eles não precisaram fazer a rotação. Só precisavam de um, daquele que foi para lá. Acho que estava ocupado onde estava, então preferi focar em outra coisa. Eu pensei, com eles lá, quero dizer, é só torcer pelo melhor. Alex consegue lidar com isso. E deu tudo certo, quero dizer, sem danos. Tudo funcionou bem. Então, depois que isso aconteceu, demos outro para o Alex. E a partir daí, ele começou a fazer os levantamentos de container. Eu chamo isso de coisa fácil. Mas os guinchamentos, os levantamentos de container, é para realmente se acostumar com o caminhão. Você tem que realmente se unir ao seu caminhão. Tem que conhecer, tipo, a pressão dos pontos de estresse. É preciso saber quando o caminhão vai ceder, o que é fácil pelos ângulos. Sabe, é como se tornasse sua mão direita, vira algo natural para você. E aí virou aqueles tombamentos solo. E poxa, acho que agora você já me superou nos trabalhos que fazemos todo mês. Mas dito isso, quero dizer, se você não tivesse isso, a gente não te daria tudo isso, sabe? É tipo 100%. É um pouco de matemática. É um pouco de, sabe, pura força de vontade. É muita coragem, muita garra. Você tem que ser alguém que assume riscos, mas tudo dentro dos seus limites. Alex conhece bem suas linhas, correntes e todo o seu equipamento de amarração. Acho que isso também define um bom operador. Sei que você pode perguntar a qualquer um desses caras do reboque. Qual o tamanho das suas linhas? É X em Y, ou é isso, ou é 6, X-27, e muitos caras não vão saber o que isso significa. Acho que tudo isso contribui para tornar um operador de rotator realmente bom. Poxa, e nós temos sorte de ter isso, sabe? Além do Dave à noite, eu durante o dia, meu pai, obviamente, e agora o Alex. Não acredito que muitas empresas possam afirmar que tem 4 excelentes operadores de rotator, certo? Quero dizer, só de dizer que temos operadores de rotator já é algo. Tem tantas empresas por aí que tem, sabe, no plural, sabe? Rotators cuja função específica é essa. E sabe, e aí eu já entrei em várias lives falando sobre isso. E eu sempre digo, sabe, pelo menos para mim, eu sou muito abençoado por trabalhar em uma empresa onde temos um programa de recuperação que foca na recuperação e mantém os rotadores aqui. Outros modelos de negócio não permitem isso, pois estão sempre mexendo com o rotador. Então, às vezes, uma de 35 toneladas precisa ir lá e fazer uma recuperação, que é mais do que capaz, sabe? E com o operador certo, sabe? Que existem alguns. Mas, sabe, ter rotadores aqui no pátio prontos para sair a qualquer momento para diferentes áreas é uma vantagem enorme, enorme, enorme quando se trata disso. Então, como atendemos, sabe, 6 áreas, recebemos chamados constantemente, não só pela CHP, mas também pelos nossos clientes particulares e pelo LAPD. Estamos sempre correndo em movimento. Como você disse, coisas fáceis como containers ou desafios com vento servem só de preenchimento entre chamados. Esse modelo de negócio não serve para todos, mas para nós funciona muito bem. Além do que aparece no YouTube, estamos sempre ocupados com o trabalho de resgate. Hoje tivemos um capotamento com Casey Liddell, como mencionei. Enquanto voltamos para o pátio e dou ré, Alex entra e Javo sai correndo. Ei, eu tenho um caminhão-tanque que caiu no chão. Tudo bem, Alex.
Então lá vai ele, ou seja, não para nunca. Mas a parte de guincho também é assim por aqui. Então, para o nosso modelo de negócio, já que priorizamos o guincho pesado e resgate, não faria sentido ter 3 motoristas de pesado aqui ou eu e Alex também disponíveis. Aparece um container, tipo um caminhão baú da Penske com carreta. Josh, resolve isso no Hulk. Temos caminhões pesados suficientes para o reboque, enquanto os rotatores fazem o trabalho de resgate. Quando você precisa puxar um guincho, levantar ou girar a lança, isso é chamado de trabalho de resgate. Por isso também recebemos críticas como: não acredito que o Alex fez aquele resgate com o rotator de 75 toneladas, mas esse era o caminhão designado para ele. É o que temos. Você faz qualquer trabalho. Você abrirá a porta com o rotator de 75 toneladas, dando uma partida auxiliar. Esse é apenas o caminhão designado para isso. Sabe, não tem essa diferenciação entre 40 toneladas, 50-60 ou 75. Tipo, é um caminhão baú pequeno. Vamos mandar o de 40 toneladas, é só quem está disponível. E agora, Alex é o principal durante o dia no Rotator. Então, qualquer serviço que ele fizer vai ser com o Rotator de 75 toneladas. E estamos na Califórnia. Quero dizer, a gente não tem tarifas que variam por peso como em outros estados. Se mandarmos o de 40 toneladas ou o de 75 toneladas, o preço é exatamente o mesmo. Isso não muda o valor de jeito nenhum, como algumas pessoas pensam. Tem uma diferença enorme. Eu não diria discrepância, mas existem leis diferentes em estados diferentes e crenças diferentes em relação a isso. Então, sabe, e você vê isso nas redes sociais, voltando a falar das redes sociais. Sabe, se você entrar no Facebook, vai ver certos posts e vai ver, sabe, esse tipo de comentário. Você entra no TikTok ou Instagram e só recebe elogios, ouvindo que seu trabalho é muito legal. E aí você vai para outro lugar e recebe um monte de críticas por isso, o que quero dizer, é loucura. Talvez seja a demografia dos grupos de idade e certas coisas. Sempre achei que as pessoas no Facebook costumam ser mais velhas. Os boomers. Eu digo boomers, sabe? Mas é uma palavra que a gente usa, sabe? Seu pai não gosta dessa palavra. Mas quanto ao Instagram, eu acho que é um público mais jovem. Acredito que o público do TikTok seja mais jovem que o do Instagram. Com certeza, isso mesmo, é sim. O TikTok é voltado para a geração Z, então é preciso se adaptar nas redes sociais. Já o Instagram é dos millennials. É um aprendizado. Quando você posta, tipo, se vocês estão assistindo, vocês têm seus próprios perfis no Instagram e no Facebook. Vocês só postam comida, postam fotos dos filhos e coisas assim. Mas ter um emprego integral, e agora também, tem gente cujo trabalho é só redes sociais. Você contrata um gerente de conteúdo de marca e ele faz as postagens para você. Eles cuidam do agendamento e avaliam resultados, enquanto aqui fazemos tudo sozinhos, sem equipe de redes sociais. Essas equipes cobram caro, por isso estamos fazendo tudo sozinhos, aprendendo e realizando ao mesmo tempo. Tipo, um vídeo aleatório, o Alex fazia uns 8 milhões de visualizações assim? 10 milhões em um deles. 10 milhões em um, 100% sozinho. Muitos pagam gerentes de marca para posts, mas nem sempre atingem. 100 mil visualizações. Recebo anúncios o tempo todo de contas pequenas oferecendo postagens. Quando vejo a página delas, fico surpresa. Mas levou um tempo para chegar lá. Então, quero dizer, eu diria que é meio diferente, sabe? Aprender a operar máquinas, fazer a montagem e tudo mais, e depois tentar entender um algoritmo. É difícil porque nunca se sabe o que vai dar certo. Eu meio que descobri um pouco do meu algoritmo. Ah, sim. E obviamente você também descobriu o seu. Você sabe que está pagando cerca de 100 mil, o que é uma loucura. Mas as pessoas precisam entender que fazemos o trabalho de operador e filmamos ao mesmo tempo, buscando cenas que realmente funcionem. Estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo e tentando esses uprights. É muito mais difícil do que você imagina. Tentando controlar uma cena por meio da patrulha rodoviária da Califórnia ou outra agência atuante ali. Quero dizer, é muita coisa, sabe? É realmente de deixar nervoso. Um exemplo. Estamos de dia fazendo uma capotagem, então pensamos: vamos ficar deste lado porque o sol está aqui e não quero que o brilho estoure os destaques. E as sombras ficam escondidas, tudo meio borrado. Vamos ficar aqui. Então, você vê sua filmagem toda branca. Já passei por isso, já aconteceu comigo. Já perdi ótimos trabalhos só por filmagem ruim. É realmente tentativa e erro, sendo autodidata e aprendendo sozinho. Você sabe, você aprendeu quase tudo por conta própria. Tive a sorte de aprender muito disso, sabe, com você e com alguns textos, obviamente, com seu pai, com você mesmo. Xian. Se vocês gostam de todos os efeitos sonoros, engraçados e legendas e essas coisas nos vídeos do Alex,
é porque eu falei pra eles sobre o CapCut e esse site legal com todos esses efeitos sonoros engraçados. Mas essa coisa de mídia social não vai acabar. É uma daquelas coisas que simplesmente não vai embora. Sabe, são bilhões de usuários diariamente em todas essas plataformas. No Insta, TikTok, Facebook. Quem sabe, né, quando a gente tiver filhos, quando nossos filhos tiverem a nossa idade, quem sabe como vai ser com a IA, sabe? Você tem seus óculos Meta e tudo está conectado desse jeito. Isso não vai desaparecer. Se é bom ou ruim é outra questão. Não estou aqui para discutir, mas veio para ficar. Então, se você tem qualquer negócio, eu não diria que é suicídio, mas talvez seja uma má prática de negócios não estar online, a menos que você seja tão sustentável a ponto de nem precisar fazer marketing. As redes sociais estão bombando. Recebo muitas mensagens e ligações. Meu pai chega e diz: Josh, uma grande empresa da Flórida quer te fazer perguntas sobre como você filma. E, sabe, é legal conversar com essas outras empresas que veem a gente, uma empresa do outro lado do país, na verdade, do outro lado do mundo. Já recebi ligações do Reino Unido, eles gostam muito da gente por algum motivo. Tenho muitos seguidores britânicos e recebo ligações do tipo: Ei, tenho uma GoPro e não gosto das imagens. Ou o que você faz com o áudio? Essas pessoas querem elevar as redes sociais e divulgar seus negócios. Acho isso algo positivo. Não sou assim. Meu perfil pessoal, por exemplo, está sem atualização há mais de um ano. Aquelas pessoas que toda vez que vão jantar, precisam postar, sabe, a comida vegana ou tudo o que fazem. Mas eu acho que para empresas é uma boa ferramenta para aprender, conhecer seu público, construir um público e encontrar um público. Mantenha isso. É uma ótima maneira de se expor. Você nem precisa, agora mesmo temos duas DJI Pocket 3. Esses grandes podcasts usam equipamentos Sony avançados que custam dezenas de milhares. No futuro, devemos conseguir equipamentos diferentes, e a gente não tem nada disso aqui. Então, isso já é um passo acima do que a maioria das pessoas pode começar. Um smartphone. Todo mundo que está assistindo isso tem um smartphone. Sabe, você não precisa ter 4K HDR 60 quadros por segundo, só um tripé básico. Talvez uma ring light simples ou algo assim. Sabe, um microfone barato. O Alex tem um microfone DJI. Eu, pessoalmente, prefiro os produtos da DJI acima de todos os outros. Só comece. Meu conselho para quem quer aprender sobre redes sociais. Ninguém vira viral e famoso instantaneamente, embora alguém já tenha conseguido. Provavelmente é raro, mas se você está querendo começar, apenas comece. Meu conselho para quem quer crescer nas redes sociais é esse. Sabe, obviamente ao crescer nas redes sociais também, você sabe, tem obviamente pontos negativos em tudo, tudo tem seus prós e contras. Uma coisa que eu percebi é que conforme você vai ficando maior e maior, obviamente os haters, não só os haters, mas a lupa fica maior. Você sabe, você fica mais sob o microscópio em tudo o que faz, especialmente estando na rotação policial. Acredito que você deve evitar certas atitudes nas redes sociais, pois seu público é muito grande. Então, Quero dizer, pessoalmente, sabe, em alguns dos meus vídeos que eu posto, já tive milhões de visualizações. E, obviamente, eu sinto que tem que haver algum tipo de responsabilidade sobre o que a gente posta. Tipo, vou te dar o melhor exemplo: não postar acidentes fatais. Eu acho que é uma ótima ideia não postar acidentes fatais. Não só isso. essa tem sido uma regra aqui desde o início. Sim, desde que você começou. Exatamente. Mas, sabe, como você acha que isso vai afetar no futuro à medida que o público cresce? E como isso impacta, por exemplo, a rotação e o trabalho da polícia? Antes de tudo, isso é contra as regras. É sim. Eu sei que tem algumas empresas que fazem isso e parece um shopping. Eu acho cafona. Pra mim, o legal é ver escavadeiras e casas, sabe? E se você quer ver acidentes fatais e esse tipo de coisa, vai pra esse lado do TikTok. Vai pra esse lado do Instagram, ou LiveLeak, ou algo assim.com. Vai pro Reddit, pros subreddits que mostram essas coisas. Mas pra gente, quero dizer, esse não é o nosso estilo. Aí já é demais pra gente. Nosso foco são os caminhões e o modo como os usamos. Realizamos muitos trabalhos que outras empresas recusam, não por serem rudes, mas porque não conseguem fazer. Então, misturar isso também com casos fatais, eu acho que não combina com a nossa marca. Não. É uma coisa realmente desrespeitosa, porque eu sei que a gente recebe muito disso também, nesse setor. Não gosto do fato de qualquer profissão poder ter presença nas redes sociais ou canal no YouTube.
Encanadores com milhões de inscritos filmam seu trabalho e fazem isso muito bem. Isso é legal. Designers gráficos filmam seu trabalho. Eletricistas, trabalhadores da construção e até vendedores de cachorro-quente têm canais no YouTube. Aquelas senhoras mexicanas que fazem tamales caseiros e outras coisas lá mesmo no México, com a massa e o milho, têm milhões de inscritos e visualizações, né? No ramo de guincho, você recebe muita crítica, é assim que é visto. Bom, antes de tudo, a indústria de guincho tem uma má reputação porque somos associados ao pessoal de busca e apreensão, aos bandidos do guincho e às empresas de guincho que realmente existem e enganam as pessoas. Isso é ruim. Acabamos sendo colocados nesse mesmo grupo. Mas por algum motivo, a indústria de guincho recebe muitas críticas só por existir. Tipo, se a gente faz nosso trabalho e limpa o local, beleza, limpamos o local. Mas se por acaso estivermos com nossas câmeras no pescoço, gravarmos e postarmos o que fazemos para mostrar nosso trabalho, ganhar mais seguidores, mais negócios e tudo mais, muita gente vê isso de forma negativa. Vocês filmam as pessoas em seus piores momentos. Por que gravar e postar isso? Só nessa indústria não podemos ter orgulho do que fazemos. Sabe, não dá para ter orgulho do que fazemos e ainda educar as pessoas. Isso é enorme. Tenho os kits do Bailey vendendo como água. Bailey é um site de equipamentos para içamento. Eu tenho um kit Hulk, agora um kit 2.0. Eles não são baratos, são bem caros. Mas o fato de estarem vendendo mostra que, sabe, as pessoas têm interesse em como a gente faz o içamento, por que a gente faz e por que usamos o equipamento que usamos. Elas querem mais segurança, o que é ótimo. Por isso, penso que faço isso porque é um bom conteúdo. As pessoas se interessam por acidentes, como são resolvidos e como liberam a cena. Sou um grande caminhão tombado bloqueando faixas. Podemos mostrar os equipamentos que usamos e seus motivos, além de ensinar quem não faz isso sempre, mas assiste e pensa. Da próxima vez que pegar um container, nunca teria pensado em usar isso ou passar por aqui. Ou, foi legal como usaram a cinta equalizadora para estabilizar os tratores e remover o container. Fazemos tudo isso por esses motivos. E é chato que exista uma quantidade enorme de pessoas que simplesmente são contra isso. Tipo, ei, você é um motorista de guincho, você não pode postar. Só faça o seu trabalho, camarada. Mas eles ainda estão limpando a cena. Mas paparazzi existem. Sabe, pessoas que têm empregos que eu acho lixo e inúteis, eles existem. E eu nunca vejo uma enxurrada de negatividade. Ei, essa profissão não pode filmar o trabalho. Tipo, gente lixo grava pro YouTube. Sim, eu já vi isso. Tenho recebido várias coisas assim. Soldadores, só alguém soldando, o que é legal. Façam o que tem que fazer. Se der certo, ótimo. As pessoas gostam de ver isso. É ruim que a indústria de guincho tenha uma imagem tão negativa. Quando sentimos orgulho do nosso trabalho, acham que é arrogância ou exibicionismo. Por que filmar aquele cara no caminhão se ele só teve um dia ruim? Vocês se aproveitam e eu faço meu trabalho todo dia. Isso é ruim. Espero que consigamos mudar esse estigma. Uma coisa que eu percebi é que você não consegue agradar todo mundo. Quero dizer, sempre vai ter pessoas que vão gostar muito do que você faz e se interessar pelo que você faz. Como você disse, geralmente ao postarmos vídeos, as pessoas perguntam: não sabia que dava para fazer assim, ou qual a vantagem desse jeito em relação a outro. E obviamente você começa a entrar mais no aspecto técnico do trabalho, tipo, sabe, isso aqui não é um ângulo de linha tão ruim assim. O ângulo da cerveja está muito, sabe, correto. E aí você não perde o limite de carga de trabalho nas suas linhas, coisas desse tipo. Mas você está certo. Na maioria das vezes somos associados a motoristas e pessoas que só estão fazendo o seu trabalho, certo? Eles só estão lá para recolher o veículo porque você não pagou, entende? Ao financiar um Corolla por 80 meses e atrasar 3 parcelas, culpam o reboque por levar o carro em vez de assumir a culpa por não pagar as prestações. Certo, sabe? Na maioria das vezes eles ficam com uma imagem negativa e ao ver um caminhão de reboque já associam a esse tipo de situação que é apenas uma parte diferente da indústria. Como disse, todos só estão fazendo o seu trabalho. Mas como você disse, espero que a gente possa, sabe, através das redes sociais e basicamente divulgando nossa palavra e nosso trabalho, mudar esse lado feio, sabe? Eu tinha uma postagem quando tinha um blog, mas não deu em nada. Eu só fiz algumas delas, mas há muitos anos. E um dos tópicos era o estigma do guincho. Tipo, quando você visualiza, digamos, um advogado
Você simplesmente imagina um advogado em um filme. Quando você ouve a palavra advogado, blazer, um terno, Rolex, anéis de ouro, diploma de direito de Harvard, sabe, algo assim. Quando você imagina um engenheiro, é a mesma coisa. Quando você pensa em cientistas, por exemplo. Mas sabe, quando você imagina, tipo, para a pessoa comum, quando você diz, ei, o que você pensa quando ouve a palavra guincho ou motorista de guincho? Você pensa no mate do filme Carros. É, sabe? um caipira em um guincho enferrujado, de macacão, que meio que parece o Aranha-Paul. Você imagina alguém assim, mas não é. Estamos sempre bem vestidos com nossos uniformes e os caminhões são impecáveis. Ah, estou de bermuda. Aquele desligou. O quê? O que foi isso? O seu? Acabou a bateria? Não poderia ser. Problemas técnicos. Uma câmera morreu. Por isso temos 3, certo? Legal, boa sacada. Você recebe esse estigma negativo, e isso foi um dos motivos para eu fazer as redes sociais assim. Você meio que quebra isso. Tipo, ei, em primeiro lugar, nós somos jovens, sabe? Bem apresentável. Nós temos caminhonetes legais. Elas não estão enferrujadas. Elas estão bem cuidadas. São boas. A gente ajuda as pessoas. Quero dizer, isso aqui não é a Unicef. Não, claro que cobramos. Como qualquer profissão. Ninguém faz nada de graça. Você vai a um restaurante e eles preparam uma boa refeição para você. Você pensa, cara, foi uma ótima refeição, mas não foi de graça, você pagou por ela, certo? É, mesma coisa com essas coisas, só porque você sofreu um acidente. Como no exemplo do encanamento, se seu vaso entope de madrugada e começa a vazar, ninguém vai fazer isso de graça. Você chama um encanador profissional para resolver. Provavelmente vai ser caro, mas precisa ser feito. O mesmo vale para a nossa área. Esses destroços são hipnotizantes de ver quando a gente levanta eles no ar e gira como se não fossem nada. Como se fossem brinquedos, Tonka. Eles custam dinheiro, mas fazemos porque gostamos de limpar as estradas. Trabalhamos rápido e somos dedicados. É só uma daquelas sensações satisfatórias de saber, tipo, caramba, cara, isso aqui era uma bagunça enorme quando chegamos. A gente limpou toda aquela bagunça, agora as pessoas podem ir para casa. O caminhão dele está de pé agora e deve ser rebocado para a concessionária para conserto. É muito isso, temos orgulho do que fazemos. E é uma droga, como eu disse antes, esse estigma todo que a indústria de guincho tem, por causa de algumas pessoas que realmente roubam e mantêm carros como reféns, cobrando taxas absurdas, e que não deveriam fazer isso. Felizmente, estão intensificando as ações contra eles. Acabei de dar uma entrevista à Fox News sobre a repressão aos chamados bandidos do guincho ou caçadores de recompensa. Espero que, com o podcast e o crescimento das redes sociais, possamos ajudar a quebrar esse estigma e mostrar o lado positivo do serviço de guincho. Sabe, quando a sua irmã fica parada na estrada às 2 da manhã e você precisa de um guincho, você liga para um motorista de guincho. Sua avó está na neve, com o carro que não liga e as chaves trancadas dentro. Você chama um guincho para destravar e dar partida. Você conhece um prestador de emergências. O carro não liga, as pessoas precisam de guincho sempre. Nem todos somos golpistas ou desonestos. É importante divulgar isso e buscar mais reconhecimento para a indústria de guincho. É um trabalho perigoso, não? É um trabalho perigoso, nunca se sabe quando algo pode dar errado. Sabe, você pode tomar todas as precauções necessárias, ler toda a literatura e tudo mais, e estar com tudo perfeito, e ainda assim algo pode dar errado. Eu sou o maior exemplo disso. Eu deveria saber disso. Mas tudo o que podemos fazer é esperar que melhoremos com o tempo e aprendamos métodos diferentes, provavelmente métodos mais seguros. Quero dizer, este é um exemplo perfeito, sabe? Você passa de correntes para sintéticos. Seu pai é um grande fã de correntes, obviamente. Corrente. Eu amo corrente. E a corrente tem feito Corrente há 40 anos. Durante 40 anos depois, passando para os sintéticos, que têm prós e contras, é preciso protegê-los nas bordas. E, claro, não são indestrutíveis, mas muito resistentes. Acho que eles são o futuro da indústria de reboque. Mas você sente que, às vezes, a indústria de reboque é muito, acho que, não receptiva a novas inovações no setor? Horrivelmente. Aquele tipo de mentalidade da velha guarda. É uma coisa tão estranha. Quero dizer, acho que como nasci em 89, cresci com computadores ainda no início, com o Windows 95 e tudo aquilo, e Game Boys. Então eu meio que evoluí junto com a tecnologia na hora certa,
E eu sou totalmente a favor de, sabe, se algo é mais novo e funciona melhor, você faz o upgrade, certo? É. A indústria de guincho é antiga, por isso vou investir em mídias sociais para mostrar isso ao público. Tipo, não sei se posso citar nomes, mas, sabe, o Harry ou um guincheiro antigo dizia: usa corrente, esse material sintético é ruim. Depois de ver meus vídeos e tal, e também pessoalmente nos trabalhos, agora ele fala: cara, isso aí é coisa de profissional mesmo. Sabe, eu não achava que esse material sintético era de verdade, mas vendo o jeito que vocês usam, o que vocês fazem com ele, é utilizado em diversas áreas, como o setor naval e indústrias de guindastes, que também usam sintéticos grandes em vez de correntes. Se funcionou há 40 anos, por que mudar? Como meu pai diz, time que ganha não se mexe. As coisas evoluem. Sempre digo que antes fazíamos fogo com gravetos e pedras. Quando é que você já viu alguém andando na rua tentando acender um cigarro com um graveto, sabe, fazendo fogo assim? E as pessoas que fazem esses comentários estão usando smartphones e postando de seus computadores. Sabe, é irônico como a vida deles é totalmente dominada pela tecnologia e pelos avanços das gerações anteriores. Mas quando o assunto é a profissão deles, se trabalham com guincho, resistem. Dizem que a corrente não é indestrutível, tem limite de carga e é mais pesada. Muita gente acredita que ao dobrar uma corrente ou fazer um laço, dobra-se o limite de carga, o que é um engano. Todo tipo de coisa. Mas eu fico muito feliz que entre eu, Alex e mais alguns agora, quero dizer, estamos realmente nos esforçando. Eu não diria que estamos mudando a indústria de reboque para melhor. Isso é um pouco exagerado. Mas sabe, estamos abrindo os olhos das pessoas para que percebam que, olha, o jeito que eu aprendi não é o único jeito de fazer. Talvez nem seja o melhor jeito de fazer. Sabe, talvez eu possa fazer minha própria pesquisa, comprar uma ou duas cintas, adquirir o kit completo e testar para ver como isso realmente pode facilitar o seu trabalho. Porque no final das contas, em qualquer setor que você esteja, por que você não iria querer facilitar o seu trabalho? Bem, isso é estranho. Imagina, quero dizer, a gente levanta peso, né? A gente malha. E na maioria das vezes aquela corrente fica pesada quando você tenta subir num container. Pelo menos para mim fica pesado, sabe? Com certeza. Ao lidar com nossas ações, acabamos danificando muitas coisas. Você não quer que a corrente toque o gado de um caminhão, se a cabine estiver intacta. Você não quer fazer esse tipo de coisa. Tem tantas vantagens, cara. Tantas mesmo. Isso só ajudou a nossa indústria a melhorar. Eu queria abrir a indústria para melhor, isso nos ajudou muito. Sabe, tipo nos carros, quando usamos com barras de espalhamento, com manilhas sintéticas, todas essas coisas. Eu acho que isso é o futuro. É, E outras indústrias de içamento, como a indústria madeireira e, como eu disse, a indústria marítima, onde eu já vi, quando eles levantam os barcos, muitos deles usam equipamentos sintéticos. Quando passo de carro pelo centro de Los Angeles, sempre vejo construções, guindastes e aquelas grandes cintas sintéticas. Então todas as indústrias, todas as outras indústrias estão aderindo. Eu realmente espero que a gente consiga esse impulso para que a indústria de guincho também adote um pouco mais. Alguma consideração final, Alex? Vamos encerrar em 30 minutos, talvez passe um pouco. quero dizer, isso é só, como você disse antes, estamos só molhando os pés. E nos comentários, obviamente, coloquem outros temas que vocês gostariam que a gente discutisse ou outras pessoas que vocês querem ver no programa. Se esse episódio ficou ruim, me desculpem. A gente só está fazendo e finalmente colocando no ar, tirando o curativo de uma vez. Não tem episódio perfeito indo pro ar. Vocês me avisem. O áudio do Josh ficou ruim, odeio a voz dele, o Alex não estava alto o suficiente, tanto faz. Coloquem aí nos comentários. Levo tudo isso em conta, diferentes pontos de vista. E espero que, quando eu ler esses comentários, eu use isso e incorpore para que a gente possa fazer o episódio 2 com o triturador. Com um triturador Talvez em cada episódio possamos mostrar os comentários mais curtidos, sugerindo convidados ou setores para trazermos. Ou tipo uma enquete ou algo assim. Uma enquete. O que escolhemos? Claro, não dá para escolher alguém muito famoso que não possamos trazer. Não dá para escolher Joe Rogan ou pessoas que estão fora do nosso alcance. Nada de coisa política por enquanto. Tipo colocar o Biden, colocar o Trump. Nada dessas coisas. Vamos tentar manter só no reboque e na pista. Indústria de caminhões em geral, e com isso a indústria automotiva em rede
e a gente pode seguir daí. Especialistas da indústria. Fiquem seguros, pessoal. Espero que gostem deste primeiro episódio do nosso futuro grande podcast. Falou, galera!